Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Bruno Benassi, eu sou responsável pela estratégia de ações da Monte Bravo Corretora. A gente decidiu gravar esses vídeos comentando um pouco da performance da carteira e das trocas, visando aprimorar a comunicação com os investidores da estratégia, tá? Então, a partir desse mês aqui, todo mês a gente vai trazer esses vídeos curtos aqui de 5 minutos explicando um pouco do que foi feito e da performance da carteira. Esse mês a carteira teve uma performance positiva, apesar de um pouco abaixo do Ibovespa, tá? A carteira rodou uma performance ali de 0,62% contra o Ibovespa de 1,33%, tá? Foi um mês bastante desafiador, com muitas dúvidas ao longo do mês, né? Apesar do mês ter terminado num tom um pouco mais positivo, o mês trouxe bastante volatilidade. A gente teve um novo conflito no Oriente Médio, trouxe pressão para o preço do petróleo, apesar do preço do petróleo, depois da resolução do conflito, ter terminado quase em linha com o que começou o mês, tá? Mas ele chegou a bater a quase $80 o barril, voltou ali para casa dos um pouco abaixo dos 70. A performance da carteira ter sido positiva, dado essa volatilidade, dado o cenário que foi um cenário desafiador, mostra que as escolhas que a gente tem feito desde o começo da carteira têm se mostrado acertadas, tá? Acho que o destaque da performance, na verdade, foram as ações da Petrobras, tá? E da Direcional. Petrobras por conta da oscilação do barril do petróleo, né? Apesar da gente ter comentado que ele terminou em linha ou perto de antes do conflito, ele terminou com uma valorização ali de quase 5%, então a Petrobras ela refletiu esse cenário. E a Direcional, pensando um pouco mais no cenário de juros, a companhia continua performando muito bem ali no Minha Casa Minha Vida, foi uma escolha recente que a gente colocou na carteira e teve uma performance positiva, tá? Acho que destaques negativos foram as ações da BB Seguridade, tá? As ações da BB Seguridade, elas continuam sofrendo com um processo, acho que de rotação, né, de ativos mais seguros. BB Seguridade é um ativo bem seguro, tem um modelo de negócio bem resiliente e o mercado rotacionando um pouco para ativos um pouco mais de risco, tá? Mas a gente continua super confortável com a tese, inclusive no dia 30 ela anunciou os dividendos que vão ser pagos no segundo semestre. A gente não tem a data e os dividendos por ação ainda, mas ela já anunciou um dividendo que foi um dividendo inclusive acima do que a gente esperava, tá? De destaques e de performance da carteira foram esses, tá? E aí comentando um pouco mais sobre as trocas, tá? A gente mexeu um pouco na carteira nesse mês. A gente decidiu estar investido em Itaú via holding, né? Então a gente zerou a posição em Tube 4 e adicionou uma posição em Itaúsa. A gente vê o desconto de holding da Itaúsa frente ao Itaú, né? Porque lembrando que hoje 90% do resultado da Itaúsa vem de Itaú e esse desconto parece muito superior à média histórica. Então, hoje você consegue investir em Itaú mais barato via Itaúsa com um carrego de dividendos maior, tá? Então, a gente fez essa troca, que é uma troca um pouco técnica e tática, tá? A gente continua super confortável com a tese de Itaú, ou a gente zerou a posição que a gente tinha em CPFL, tá? É uma tese que está com a gente, ou esteve com a gente desde o começo da carteira, e a gente está saindo da tese porque a gente enxerga um pouco mais de dificuldade em extrair valor, né? Hoje a TIR da companhia é muito próxima ou tem pouco prêmio sobre a NTNB, então a gente preferiu zerar a posição, tá? Foi uma posição que trouxe ganho de capital, teve um bom dividendo, mas agora a gente vê as ações muito bem precificadas, tá? E para o lugar da CPFL, a gente quebrou em dois, né? Duas posições. A gente colocou 5% em roxo 34, que é o BDR do Nubank, tá? É uma posição que a gente vem ganhando um pouco mais de conforto nos últimos meses com a volta da expansão da carteira de crédito. Então, além disso ser positivo, porque isso vai possibilitar um aumento de receita, a gente vê uma combinação de fatores macro, principalmente nos Estados Unidos, lembrando que o Nubank ele é listado nos Estados Unidos, que deve possibilitar uma expansão de múltiplos, tá? Então, é uma posição que mistura um pouco de micro Brasil, que é o Nubank,
com o macro mundo, principalmente nos Estados Unidos. A gente acha que as ações, conforme eles forem aumentando a receita, ela vai passar novamente por um processo de expansão de múltiplos. E, por último, 2,5% da carteira, a gente aumentou nossa posição nos Estados Unidos, tá? A gente não comprou o IVVB11, que seria a forma mais convencional de comprar o S&P via ETFs. A gente fez essa posição via um outro ETF, que é o SPXR11, que é um ETF que ele não tem a variação cambial, tá? Ele é a variação em pontos do S&P, tá? Então a gente decidiu, por hora, se posicionar no S&P em pontos, não via o IVVB11, por conta do dólar. A gente tem alguma dúvida sobre o preço do dólar, então se posicionar diretamente no S&P em pontos parecia fazer mais sentido. A temporada de resultados começa agora no dia 15 de julho, a gente está um pouco mais construtivo com o resultado das companhias do que o mercado tem precificado, tá? E se a nossa as estimativas se mostrarem acertadas, a gente espera que o rally continue aí para os próximos meses, tá? Lembrando que também tem um fator macro importante, que a reunião do Fed deste mês de julho deve trazer não o início do ciclo de queda de juros, né? Porque isso não deve acontecer, mas deve ser mais uma confirmação de que o Fed está confortável em iniciar o corte de juros ainda esse ano, tá? Então acho que uma boa temporada de resultados e o mercado via principalmente a entrevista do Powell confirmando que existe a possibilidade de queda de juros em 2025, deve possibilitar a continuidade do rally nos Estados Unidos.